Excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, eminente presidente desta egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado da República, excelentíssimos senhores e senhoras senadores, senadoras, peço permissão para saudar também o Dr. Barroso, colega magistrado, juiz auditor militar da União. E, ao iniciar a minha intervenção, senhor presidente, eu gostaria de registrar o meu agradecimento pessoal ao senador Eunício Oliveira pelas palavras generosas com que Sua Excelência descreveu a minha trajetória profissional no relatório que fez distribuir a Vossas Excelências no âmbito desta comissão. Senhor presidente, eu também pediria vênia, permissão para saudar os inúmeros magistrados que aqui se encontram presentes e gostaria de fazê-lo na pessoa do Dr. Paulo Luiz Schmidt, eminente presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eu sou natural de Goiânia, capital do pujante estado de Goiás. Mas aqui em Brasília construí a minha carreira, aqui me formei, aqui construí a minha família. Sou o primeiro magistrado nascido no estado de Goiás que comparece a esta egrégia comissão, experimentando a possibilidade, a expectativa de ascensão ao Tribunal Superior do Trabalho. Vivencio, senhoras e senhores senadores, nesse instante um momento que, além de marcado por uma profunda emoção pessoal, se reveste de grande importância para os jurisdicionados. Um momento permeado de grande emoção, especialmente pela presença de tantos amigos que nos acompanham ao longo desses mais de 23 anos de exercício da jurisdição. Esse momento que remarca a relevância do papel institucional do Senado Federal no sistema de freios e contrapesos, de controles recíprocos entre os poderes da República. Seguramente a alta relevância do papel desenvolvido pelos tribunais superiores no contexto da organização social brasileira reclama e legitima a presença de Vossas Excelências neste processo. De forma sábia, o Constituinte originário estabeleceu um processo complexo de recrutamento dos magistrados que devem atuar nos órgãos de cúpula do sistema judiciário brasileiro. São magistrados que, no exercício da jurisdição e no interesse imediato do próprio Estado, tutelam a integridade da ordem jurídica, assegurando a isonomia no tratamento jurisdicional aos cidadãos. São magistrados que operam com a construção de teses jurídicas com o objetivo de afastar, em última instância, no âmbito de suas competências, dúvidas e incertezas sobre o sentido e alcance do direito vigente. Daí, senhoras e senhores senadores, o concurso salutar de todas as esferas do poder público na seleção desses magistrados. O Poder Judiciário formando as listas tríplices, o Poder Executivo selecionando um entre os indicados e o Poder Legislativo, que dá a palavra final, chancelando ou não as manifestações dos demais poderes, após aferir as aptidões técnica e ética dos indicados para o exercício jurisdicional qualificado. Eu não gostaria, senhor presidente, de cansar Vossas Excelências, os ilustres senadores, sei que o tempo é muito importante, com referências pessoais à minha trajetória na magistratura, na docência, no movimento associativo dos juízes. Apenas gostaria de enfatizar a dimensão dos desafios contemporâneos que se colocam para o Poder Judiciário do Trabalho e para cujo enfrentamento o concurso deste Congresso Nacional se revela imprescindível. Com um orçamento que suplanta, no ano em curso, a casa dos 15 bilhões de reais, a Justiça do Trabalho conta com mais de 3.200 magistrados, distribuídos entre 1.504 varas instaladas e 24 tribunais regionais do trabalho. Dados que foram compilados e divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, relativos ao ano de 2012, revelam que foram distribuídas 3.859.000 ações, novas ações, e ao final daquele ano de 2012, nós contávamos na Justiça do Trabalho com um estoque de 3.253.098 ações pendentes. No órgão de cúpula do Judiciário Trabalhista, ainda segundo os dados estatísticos divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2012 foram recebidos 183.303 casos novos. E ao final daquele ano, remanesciam pendentes de julgamento 212.097 casos.
Apesar da grandiosidade desses números, o desafio central para o Judiciário Trabalhista, segundo me parece, envolve a própria efetividade da jurisdição. Os mesmos dados estatísticos divulgados pelo CNJ relativos ao ano de 2012 indicam um expressivo índice de congestionamento para as ações que se encontram em fase de execução. Esse índice atingiu a cifra de 68%. Isso significa, em rigorosa síntese, em rápidas palavras, que de cada lote de 100 ações que ingressam na fase de execução ou na fase de cumprimento da sentença, apenas 32 ações são efetivamente concluídas, com a satisfação dos créditos reconhecidos judicialmente. Os números do Judiciário Trabalhista são de fato expressivos, indicando a dimensão dos desafios para os seus integrantes. Capitaneados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pela Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, temos todos buscado colaborar para a superação dessa preocupante realidade institucional e das mazelas, algumas históricas, que afligem o mundo do trabalho, além da permanente busca pelo resgate da promessa constitucional da razoável duração do processo e da máxima efetividade da prestação judicial por meio da implantação do processo judicial eletrônico e de sucessivos mutirões para resgate das metas fixadas pelo CNJ, programas institucionais e propostas legislativas figuram entre as medidas concretas implementadas pelos magistrados do trabalho. Merecem destaque nesse campo o Programa de Prevenção de Acidentes do Trabalho desenvolvido e coordenado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Também a apresentação de proposições legislativas com o objetivo de modernizar a legislação processual nos capítulos relativos ao processo de execução e à sistemática dos recursos no âmbito da Justiça do Trabalho. Enfim, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de reafirmar, sem mais delongas, a compreensão que tenho sobre o exercício da jurisdição social no Brasil, um país ainda marcado por desigualdades sociais profundas, a despeito dos avanços que foram experimentados nos últimos anos. Somos, os juízes do trabalho, responsáveis por garantir o equilíbrio da relação entre o capital e o trabalho. Aplicamos um direito que foi idealizado para assegurar, por meio da intervenção estatal, um patamar civilizatório mínimo nas relações de produção, evitando-se o risco de reificação, coisificação do homem e de consequente ruptura de sua dignidade. Se honrado for, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com a aprovação de meu nome para compor o Tribunal Superior do Trabalho, digo a vossas excelências que permanecerei fiel aos compromissos que guiam a minha atuação como magistrado, compromissos que tocam no estudo e aprimoramento de profissionais contínuos e ainda o compromisso de buscar sempre a melhor solução para os conflitos que me foram e continuarão sendo encaminhados. Sempre procuro e procurarei reverenciar o contraditório, o debate franco e aberto com as partes, advogados, colegas de bancada, com independência, humildade e serenidade. Senhor presidente, eram essas as palavras iniciais que julguei oportunas para esse instante inicial. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para os questionamentos que vossas excelências reputarem oportunos.